Fala galerinha, o canal Magel trouxe o professor Pantaleão, aquele que viveu na pele os anos de chumbo, a ditadura. E nós temos agora uma série de vídeos muito importantes que vão falar sobre a história do Brasil. Vamos falar sobre a ditadura militar. Sobre esse tema que cai muito no vestibular. Esse processo todo não foi uma coisa isolada dos militares descontentes. Salientes que os empresariados, o latifúndio, a igreja, todos esses setores deram apoio ao golpe de 64. Então por isso que diz que a implantação de um golpe de uma ditadura civil-militar. O Olímpio Mourão Filho, que era o comandante de Minas Gerais, militar, ele saiu de Minas para chegar ao Rio de Janeiro. Chama-se 31 de março de 64. Mas o relógio deve ter sido colocado errado, porque ele chegou no Rio de Janeiro no 1º de abril. O 1º de abril é, ironicamente, uma data não muito agradável, porque é o dia da mentira, né? Então, só fazer essa pequena brincadeirinha aí para mostrar que nós vamos ter a implantação desse contexto histórico que culmina com o panorama que nós vamos chamar de golpe civil-militar no Brasil. Sempre, e os documentos agora que estão sendo melhores revelados. Vários documentos foram escritos, mas muitos historiadores foram presos, alguns parte não puderam mais se manifestar, outros foram exilados, caçados, alguns perderam a vida. Então nós, durante o período militar, a censura e a violência, nós deixamos de ter aí a oportunidade de ter documentos. Saliente-se então que o poder em mãos do esquema civil-militar estabelece como o país vai ser dirigido. Claro e natural, sempre deixando bem claro que o capital externo vai ter os privilégios da economia. O meio militar dividido entre a ala Geisel e Castelo Branco e a outra ala Costa Silva, Médici, a chamada linha mais dura, mais violenta do esquema, né? Não que o outro lado não seja violento também. Mas, como Castelo Branco, que participou inclusive da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, era um nome respeitado dentro do meio militar, ele foi colocado como o escolhido. Saliente que aí os atos institucionais foram estabelecidos. O ato número 1, que caçava um punhado de pessoas, os principais líderes, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, intelectuais como Darcy Ribeiro, e Oscar Niemeyer, e Brizola e tantos outros, João Goulart. Esse ato, além de caçar os principais líderes, não só políticos, como sindicais e estudantes, como um todo, ele estabelecia as eleições indiretas para presidente e vice da República, que seria escolhido pelo Congresso Nacional. É só uma curiosidade histórica, que esse esquema de articulação para o golpe de 64 teve apoio até de figuras que depois ficaram contrárias duramente contra o golpe, como o próprio Ulisses Guimarães, como próprios membros da igreja importantes, e o próprio Juscelino Kubitschek também deu apoio ao golpe. Depois ele foi cassado pelo próprio golpe, porque ele seria o candidato em 65, já que se articulava a chapa Juscelino e Mauro Borges para a candidatura à presidência da República. Bem, o que foi feito? Foi feito algumas medidas internas, como, curiosamente, até uma tentativa de uma lei que ficou engavetada, que era a lei da reforma agrária, curiosamente, ficou engavetada, mas foi criada. Estabelecendo a base de moradias, a política econômica deu uma baixada na inflação e, óbvio e natural, uma censura, e aí começa todo um processo de manipulação. Logo vem o ato número 2, que acaba com os partidos políticos, criando 2, MDB e Arena, os outros foram eliminados, caçados, vários políticos começaram a ser caçados, há um meio estudantil muito punido, a UNE fechada, e intelectuais perseguidos. Enfim, a partir daí, você vai tendo um processo de acirramento. A nível internacional, a coisa também estava ainda naquilo que nós chamamos de consequência da Guerra Fria. E isso logo vem, não só a Revolução Cubana lá antes do golpe aqui de 64, mas veio a Guerra do Vietnã, veio as lutas na Ásia, na África, movimentos
internacionais contra o esquema capitalista, e por esse processo nós vamos ter a escolha do Costa e Silva como presidente da República. O senhor Costa e Silva era tido no próprio meio militar como um sujeito sem muita preocupação com a leitura, gostava de corrida de cavalo e não era assim lá muito, de acordo com o jornalista Hélio Gaspari nos seus livros sobre ditadura, não era um sujeito muito dado a essas preocupações literárias. Né, o Castelo Branco e o Geisel não considerados mais preparados intelectualmente. Mas com Costa e Silva vem o desfecho final. O 13 de dezembro de 68, que foi o ato institucional número 5. O ato número 5 fechou tudo, considerado por muitos como pior que o poder moderador do Dom Pedro I, da Constituição de 1824. E o fechamento começa, obviamente, com a contestação através o PCB vai perdendo seus elementos e grandes grupos da luta armada, aparecendo líderes como Marighella, Lamarca, né? E isso criou um clima propício para que o Brasil vivesse uma onda de prisões, torturas, assassinatos e desaparecimento de líderes sindicais, líderes políticos, estudantes e até parlamentares, não é isso? Então é um panorama bastante duro. O Costa e Silva não conseguiu terminar o seu mandato, morreu antes. O vice era o senhor Pedro Aleixo, do Costa e Silva, que não pôde assumir porque ele foi o único na reunião que estabeleceu o AI-5 que foi contra o AI-5. Por isso a casa dele foi cercada e ele não pôde assumir na condição de vice-presidente da República, certo? Logo o Congresso caçou o punhado, vários foram caçados pelo AI-5 e a Arena, que era o partido que deu apoio à sustentação ao regime, passou a ter maioria na Câmara, no Senado, e com isso escolheram como presidente da República o senhor Emílio Médici. Emílio Médici, que era a linha mais dura do Exército Brasileiro, né? A linha que eu diria mais fascista de todo esse processo que nós vivenciamos. E durante o período Médici foi o ano de chumbo. É bom não esquecer que o chamado assim, ano de chumbo, que foi um período de matança, com destaque para o delegado Sérgio Fleury, como o coronel Ustra e tantos torturadores, né, que surgiram aí, o sargento Curió lá no Pará, que surgiram e que, obviamente, foram inclusive denunciados internacionalmente pelos crimes de tortura e assassinato de várias pessoas, vários presos políticos, estudantes, etc. E o período do Médici, aproveitou-se a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão. O guru foi o senhor Delfim Neto, o grande guru do milagre econômico brasileiro. Salientando aqui que o Hélio Gaspari, nos seus 5 livros sobre a ditadura escancarada, né, ele mostra ali que o Delfim Neto teve um papel, quando ele era professor de São Paulo, da universidade, ele era o caixinha, ele que pegava o dinheiro dos empresários para fazer a caixinha para a UBAN. A UBAN era uma organização bandeirante que era utilizada para matar, prender e assassinar os opositores ao regime e ao golpe de 64. E o Delfim era o que recolhia o dinheiro. Isso está registrado, são documentos que, obviamente, todo mundo pode pesquisar e salientar aí para que a história do Brasil seja realmente contada como deve ser contada. O Médici, com o tal chamado milagre econômico, que hoje você, estudando um pouco da história do Brasil, e hoje com mais documentos, você percebe que há uma censura violenta, uma perseguição de um desmantelamento total das nossas estruturas, atendendo a quê? Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Angra 1, Angra 2, né? Tudo isso estabelecendo uma dívida enorme e que às vezes, né, muitos eu costumo até brincar com as pessoas, que escrevem até hoje que durante esse período militar nós não tivemos nem corrupção, nem dívida externa, nem nada. Ou seja, é um descalabro, é uma falácia, uma mentira, uma bobagem muito grande. Nós tivemos tudo isso, além do mais. Nós tivemos a falta de divulgação em razão da violentíssima censura. Mas o quadro internacional, né, ele também vai dando os seus momentos de tensões. Né? A década de 70, que nós vivemos nos anos de chumbo, lá nos Estados Unidos vamos ter o Reagan e vamos ter
a Margaret Thatcher, na Inglaterra, todo esse contexto histórico vai se alicerçando dentro de uma política que depois eles vão chamar de neoliberalismo, né? Que obviamente é uma faceta do capitalismo dentro da sua ordem de comandar a economia. Saliente-se aqui que o Geisel articulou-se muito bem e foi escolhido o presidente da República. Não é bom esquecer também não, que apesar de que os livros gostam de endeusar a figura do Geisel, mas o Geisel, antes de falecer, ele deu uma entrevista para 2 jornalistas da Fundação Getúlio Vargas, jornalistas e historiadores, chamado o livro Ernesto Geisel. E lá ele assume tudo aquilo que depois a própria CIA tinha divulgado, né? Depois ela divulgou. Ele assume todo o processo de matança dos opositores ao regime, ao golpe de 64. Ele assume. Falou que matou, mandou matar mesmo, etc, etc. Bem, só ler o livro vocês terão a oportunidade de ver lá, literem tudo que o Geisel deu na entrevista. Pediu, inclusive, para que o livro só fosse divulgado depois da sua morte, com a aquiescência da sua filha, que fez a revisão e deixou de divulgar. Interessante notar que isso aí agora vem sendo muito ventilado, né, porque ele faz algumas observações lá que até então poucos documentos nós tínhamos sobre isso. Né, mas o processo de documentação, ainda no Brasil, é muito, diríamos, ruim, porque boa parte desses documentos, os arquivos não foram todos revistos, os arquivos não foram todos abertos, muito pelo contrário, muitos desses arquivos desse período foram eliminados, queimados. Eu, pessoalmente, né, que trabalho com história, acho que não, acho que esses arquivos estão escondidos em algum lugar. Na casa de alguém, não sei, em algum lugar de algum estado, não sei, não tenho bola de cristal. Mas o esquema que participou dessa violência, obviamente que eles têm esses documentos escondidos em algum lugar, eles têm cópia disso aí. Tudo que ocorreu. Não se tenha dúvida disso, eu não tenho ilusão com relação a isso. É evidente que para isso ser divulgado, você precisava ter em mãos o documento. Mas aos poucos, a documentação vem sendo, a Comissão de Verdade, que foi criada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas não funcionou, depois no Lula também não funcionou tanto, mas no governo Dilma ela deu um grande impulso e documentos revelados ali muito interessantes. Mas voltando aqui ao esquema do Geisel, a situação se tornou muito difícil porque o governo norte-americano começou a receber denúncias através da ONU e de outros organismos internacionais com relação a direitos humanos no Brasil. Porque o governo Geisel, nós tivemos assassinato do jornalista Herzog, que era um nome muito conhecido no mundo todo como jornalista, cineasta, intelectual, e era um homem que pesou o assassinato dele. Tentaram falar que ele suicidou, se enforcou, mentira, depois foi provado que não. O Apelário Manuel Filho, e tudo isso foi criando o clima da ultradireita para o Geisel não continuar. Tanto que foi articulado com o Ednardo Silvio Frota, e até um deputado de Goiás, na época Goiás, que foi governador e hoje é senador, inclusive pelo Tocantins, Siqueira Campos, que era o porta-voz da ultradireita dentro da Câmara Federal, que articulava, na verdade, um golpe. Eles queriam um golpe dentro do golpe, tirar o Geisel do poder para que o Silvio Frota, que era a linha duríssima do Exército, retomasse a linha Médici. Mas o Geisel, bastante esperto, né, articulou melhor, e quando esse grupo foi para Brasília para dar um ultimato para o Geisel, eles foram, na verdade, levados para uma outra reunião, e lá o Geisel anunciou a exoneração do Silvio Frota. Então foi assim, para muitos historiadores, foi uma articulação muito bem feita do senhor Ernesto Geisel, que aliás, de bobo não tinha nada, né? Esse processo culmina, amigos, numa pergunta que se faz. Bem, o processo de 64, desde a sua implantação até o desfecho daquilo que nós chamamos de fim da ditadura, ele foi se dando de uma maneira onde nós tivemos uma anistia, que foi uma grande conciliação para evitar a punição aos torturadores, né? Houve um desfecho econômico porque a economia do sucessor do Geisel, que foi o Figueiredo, chegou a uma inflação de mais de 1000%. Então o país explodiu. Desemprego
fome, miséria, quer dizer, retrato de um país que, obviamente, né, não precisa ir muito longe, que você conhece essa realidade, desde a nossa formação estrutural, porque de 1500 até hoje a estrutura básica dos meios de produção sempre tiveram em mãos de poucos, não é isso? E isso, claro, criou e foi criando ao longo dos nossos períodos históricos, aí não precisa repetir para não ficar muito cansativo, colonial, imperial, república, Vargas, né, período liberal, período ditatorial, todo esse desfecho que nós combinamos hoje. Nós vivemos essa sociedade profundamente, onde poucos têm um controle enorme da sociedade, onde você tem um esquema violentíssimo de corrupção e onde você tem uma sociedade que foi amortecida e massacrada pelo esquema de violência. E, é claro, o desfecho do fim do golpe, e eu diria para vocês que aí entra a faixa mais liberal para evitar um avanço maior de sindicato, de esquerda, né? E a anistia foi dada. Foi estabelecido um acordo, volta aos líderes antigos, como Prestes, Brizola, o João Goulart não, porque havia morrido antes, e vários nomes da esquerda brasileira voltaram. Tumulto criou-se porque o Figueiredo era um sujeito, pelo menos, para muitos era, na verdade, uma grande artimanha por parte do esquema. Para muitos é porque ele era despreparado. Eu tenho uma impressão, eu tenho muitos dados, o que eu tenho lido, é que na verdade o Figueiredo foi chefe do SNI do governo Mendes, que era um homem de confiança total do Geisel. E, claro, articulado pelo Geisel para ser o sucessor. E aquele discurso, eu sou mais o cheiro do cavalo que cheiro de gente, eu quero que o povo exploda, eu vivesse com o salário mínimo, eu dava um tiro na cabeça, todo aquele discurso que, para mim, foi estabelecido para criar esse clima de impossível, né? Tanto é que tentaram até pensar numa tentativa de Figueiredo ser candidato à reeleição, só que isso morreu, porque não dava, né? Feito o processo, existiu aí, na verdade, uma disputa. Maluf, que era o homem de confiança dos esquemas empresarial e da corrupção implantado lá em São Paulo, e do outro lado o conservador liberal, mais sujeito habilidosíssimo, chamado Tancredo Neves. E a disputa foi essa. O Figueiredo lavou as mãos, não apoiou o Maluf, e o Tancredo conseguiu articular com o antigo esquema da Arena, tipo Sarney, Aureliano Chaves e todo aquele outro esquema, e foi eleito no colégio eleitoral. Não assumiu, morreu antes, né? E com isso o Zé Sarney era o vice, assumiu. Você tem aí o quê? Você tem um processo de desfecho desse contexto histórico em que a história do Brasil, isso que eu estou recordando, avaliando, comentando, quer dizer, obviamente, né? Isso tem que ser melhor trabalhado do ponto de vista de documentação. Porque as documentações encontradas, nós temos muita coisa que ainda não está muito bem esclarecida. Porque eu sempre digo que, por mais que você estude história, mais você está conhecendo e mais você está desconhecendo, né? É uma frase antiga, né? E o desfecho se deu com a chamada redemocratização. Amigas e amigos, vamos continuar no próximo vídeo e dê um like aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo e se você quiser também pode deixar um valeu, que é esse novo recurso do YouTube, para que você agradeça ao canal com uma ajuda financeira e assim a gente possa fazer mais vídeos e democratizar o conhecimento. Beleza? Um abraço para todos e até mais.